Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o assunto de hoje é o futuro da educação. Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, identificou uma queda na pontuação de 3 áreas: ciências, leitura e matemática, refletindo numa queda do Brasil no ranking mundial. Para conversar com a gente sobre este assunto, recebemos os professores Walter de Souza e Luciano Cores. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Queria começar a conversa refletindo justamente esses números são preocupantes, né? Realmente são bastante preocupantes na medida em que a gente considera que a educação hoje no Brasil pode ser entendida a partir de dois aspectos fundamentais. Primeiro, que ela se tornou um discurso, uma área com discursos saturados e múltiplos, com uma certa tendência a um inovacionismo e a um modismo do ponto de vista pedagógico e que acaba, de alguma forma, ocultando a função primordial da escola, que é justamente garantir às pessoas em geral, e quando a gente fala de escola pública em particular, às classes populares, o acesso justamente a esse tipo de conhecimento. Conhecimento da leitura, da escrita e daqueles conhecimentos que foram historicamente acumulados pela humanidade na área das ciências, né? E, de certa forma, em segundo lugar, porque a educação acabou se tornando um mercado tratada como mercadoria e vendida, de certa forma, de modo simples, rápido, barato e que não dá predominância e prevalência justamente a esse conjunto de saberes que foram historicamente acumulados pela humanidade e que deveriam ser objeto de transmissão e assimilação. Transmissão pela escola, assimilação pelos educandos, né? Partindo desse princípio que o professor colocou, tem um detalhe também que a gente precisa entender. Tem duas maneiras de você tratar a educação. Ela pode ser usada para ganhar dinheiro, mas também pode se ganhar dinheiro educando. Só que essa visão mercantilista tem sido predominante. Sim. E aí tem um pequeno problema também, que quando você falou dos dados do PISA, geralmente isso vai refletir na área técnica, no mercado, propriamente falando, porque nós pensamos muito na formação do aluno para o mercado. E isso ganhou muita força a partir da abertura que houve nos anos 80 e a busca por técnicos, por melhoria da qualidade da produção, etc. Então, fez com que a educação ganhasse um viés mais voltado para o mercado. Quando, na verdade, a educação ela é abrangente, ela é dinâmica, ela precisa formar primeiramente cidadãos, que sejam conscientes dos seus direitos, que participem da comunidade, que sejam responsáveis, que tenham um controle mais da ética, né, que vivenciem realmente a sociedade em si. Naturalmente, uma pessoa desse nível, bem formada assim, ela vai refletir no mercado qualidade e tudo aquilo que o mercado precisa. Mas, infelizmente, a tendência da educação ultimamente tem sido olhar para o mercado, formar para o mercado. E aí a gente acaba tendo algumas distorções, onde as pessoas acabam chegando no mercado, muitas vezes até preparada de alguma forma, mas sem nenhuma habilidade social. Sim. E aí acaba havendo desemprego e esse fenômeno vem se repetindo ao longo do tempo. Então, a questão do PISA é muito importante ser avaliada, porque precisamos ter mais base, ao mesmo tempo técnica, mas também formação educadora mesmo em si, cidadã. Vocês acham que este atual modelo de educação, ele está ultrapassado, podemos dizer assim? Tem um neuroeducador, né, o Francisco Moura, que ele fala muito sobre isso, né? Ele até dá o exemplo, não adianta nada ter apenas 10 aulas de 50 minutos. Uhum. É melhor que se tenha, né, 50 aulas de 10 minutos. Ele até brinca isso. Por conta desse formato, o próprio período da aula, né? Será que os alunos absorvem o conteúdo durante todo esse período? Na verdade, todo esse modelo, né, essa forma de educar hoje, ela está passando por um processo de mudança e é um processo lento, mas que precisa ser bem assim acompanhado e vivenciado. Porque tem muito discurso, mas na prática a gente percebe que quando chega na hora de mudança, de haver a mudança, os próprios professores, os próprios educadores têm uma resistência ainda. O modelo que nós estamos vivendo hoje, ele está sendo assim ainda adaptado, porque eu entendo que o modelo é o híbrido hoje, né? Que é a tecnologia e ainda aquela ideia da tradição
da aula expositiva, da presença do professor. As duas coisas acho que seria o modelo mais ideal, de acordo com alguns educadores, inclusive. E isso vai refletir naquilo que você acabou de comentar. Não adianta ter uma aula de 50 minutos onde o aluno não encontre significado para aquilo que é ensinado a ele. Isso promove no aluno um desânimo, um abandono escolar, irritabilidade. O professor também se sente desgastado porque ele percebe que não está conseguindo entregar um produto, não está tendo o retorno daquilo que ele pretende ensinar, porque ambos estão trabalhando num modelo ainda um pouco defasado, né? A escola precisa se adaptar à modernidade. Quando eu falo escola, não é só no sentido da administração escolar, mas o próprio professor em si tem que estar mais aberto para as novas tecnologias, mas também saber utilizá-las na maneira que ele pode chegar para o aluno usando as novas metodologias, mas dando a ele um significado àquilo que ele aprende. Ora, isso normalmente vai levar a um repensar da própria aula. Uma aula de 30 minutos, muitas vezes, poderá ser muito mais proveitosa que uma aula de 50, se ela for bem planejada, usando metodologias adequadas, provocando no aluno a curiosidade. E isso é uma questão que está sendo pensada agora e eu acho que esse é o caminho. E aí, bem na linha do que o professor está comentando, acho que é importante frisar que o fato de existirem novas tecnologias utilizadas em sala de aula não garantem de forma nenhuma o aprendizado. Sim. Quer dizer, o fato de você ter um computador, de você ter um acesso rápido à internet, não é garantia de um aprendizado de qualidade e que eduque ao que a gente chama de paradigma da totalidade, tanto a técnica quanto a dimensão ética, estética, política da educação, no sentido de que é necessário que essa aula que se utilize das novas tecnologias também se atenha àquilo que é clássico, que é aquilo que a escola deve e tem a função primordial de transmitir aos seus alunos. Perfeito. Corre-se o risco, ao mesmo tempo com isso, de se culpabilizar o professor ou pela não utilização dessas tecnologias ou por uma utilização precária dessas tecnologias e pelas dificuldades que se tem em se promover o acesso a esse conhecimento, e isso também é bastante prejudicial. Quer dizer, a culpa não pode ser depositada apenas no professor, mas deve-se considerar que estes elementos todos, né, compõem um fenômeno multifacetado, plural e que inclui a formação desse professor, o acesso a investimentos que possibilitam a presença das novas tecnologias em sala de aula, mas a própria estrutura de financiamento da educação, a melhoria das condições gerais de trabalho dos professores e também dos alunos para que eles possam efetivamente aprender. Então a gente precisa mesmo tomar muito cuidado para não centralizar resultados negativos como esse, ou justificativas para esses resultados negativos do PISA, em um fenômeno ou um desses componentes de modo isolado. A gente tem que considerar essa totalidade mesmo. Perfeito. Né? Sem dúvida, tem que ter uma estrutura, né? E o professor Walter comentou que ainda tem, muitas vezes, por parte dos educadores, muita resistência, né? Desse novo modelo. Vocês no dia a dia também presenciam isso? A que vocês acham que deve essa resistência a uma... Claro que cada professor tem um método, tem uma metodologia de dar aula, né? Uns são mais didáticos, outros são mais teóricos, mas a que vocês acham que se deve essa resistência? Eu não sei, eu não usaria a palavra resistência, porque a gente precisa entender também o fenômeno educativo como algo que não é homogêneo. Se você pegar, vou citar como exemplo a minha condição de trabalho, que é a condição do Instituto Federal de Educação, em que você tem esses recursos tecnológicos lá presentes, sendo utilizados pela maioria absoluta dos professores. Mas você tem escolas espalhadas pelo país inteiro e a gente não precisa ir muito longe, falar de Nordeste ou falar da região norte do país ou dos rincões mais afastados do país, mas podemos falar de São Paulo mesmo, daqui de Jacareí, sim, nas periferias em que esses recursos não estão disponíveis. Então, eu não diria, volto a dizer que eu não diria que é uma resistência. Muitas vezes é mesmo uma impossibilidade de acesso a esse tipo de materiais e de recursos,
pela qual a realidade é a realidade e que reflete a realidade dos professores. É claro que quando esses recursos estão disponíveis, é necessário que a gente considere um outro fator, que é a formação contínua desses professores. Muitas vezes o recurso está disponível e o professor simplesmente não tem, principalmente nas redes públicas, o acesso à formação adequada que permita uma utilização otimizada desse tipo de recursos. Não sei se o professor concorda. Sim, como eu falei, é uma soma de fatores que levam a esse quadro. Mas existem também algumas situações que, quando falamos de educação, é complicado nós falarmos apenas de educação visualizando a questão do professor em sala, praticando ali a sua pedagogia, o ato de ensinar e o aluno, o ato de aprender e compartilhar, na verdade. Tem uma série de estruturas que o professor estava falando, né, que envolve o ato de educar, que são as estruturas das escolas, a remuneração de professores, condições de trabalho, isso falando do lado do professor, do docente, né, que muitas vezes chega numa escola e não tem condição de aplicar ali aquilo que ele está vendo no mercado e que ele pretende trabalhar com os alunos, porque muitas vezes não tem um laboratório de informática, quando tem está sem manutenção, quando tem não tem um técnico que possa ajudá-lo. Então essas carências, elas são estruturais, elas são gritantes e realmente atrapalha muito a questão do professor desenvolver um bom trabalho com o aluno. Em contrapartida, nós temos o aluno que vem para a escola e, principalmente nos centros mais urbanizados, ele já vem com o celular na mão, já vem com uma certa inserção tecnológica que muitas vezes o professor também não tem. Então aí já vira uma situação de antagonismos e não de complicitude, né? E isso torna difícil esse processo, né, de ensino-aprendizagem com uma qualidade que é necessária. Então essas coisas acontecem muito no ensino médio, no ensino fundamental, e ele vai sendo empurrado para frente. E quando chega na universidade, na faculdade, muitas vezes nós professores, que aí sim temos, né, uma estrutura melhor para trabalhar, encontramos um aluno que muitas vezes ele não vivenciou isso. E aí ele vai para o laboratório de informática com o professor, mas ele está absorto, está abstrato, ele não aprende a fazer pesquisa. Então ele fica divagando pela internet porque ele não teve uma base lá embaixo que o ajude a usar a tecnologia de maneira produtiva, porque ele possa, assim, criar juízo de valor, entender, aprofundar. O que acontece é que hoje nós vemos os alunos dando respostas imediatas, mas sem nenhuma profundidade. Se você faz uma pergunta um pouco mais profunda, ele não tem o que entregar para você porque ele zapeou, buscou a informação rápida e entregou. Mas aquilo gerou conhecimento? Não, aquilo é informação. É onde precisamos trabalhar bem essa questão, porque nós podemos muitas vezes ter toda a tecnologia, sim, toda a inserção, toda uma estrutura próxima do ideal, mas a metodologia não está muito legal. Nós precisamos trabalhar bem essa questão para realmente gerar conhecimento. Sim, já que a gente está, vocês citaram, né, o setor tecnológico, cada vez mais os cursos, sejam superiores, pós-graduação, cursos à distância estão crescendo. A gente sabe que tem vários fatores, mas queria a opinião de vocês como educadores, né? Se isso seria perigoso para a educação. Professor? Em 10 anos, os cursos EAD pulou de 49 mil pessoas, quando começamos lá atrás, para mais de 1.100.000. Então, a gente começa a perceber que o crescimento ele é extremamente grande, exponencial, e todo o crescimento que acontece de forma explosiva, depois de um certo tempo, começa a demonstrar os sinais, o que foi bom, o que não foi, onde tem que arrumar, tem que melhorar, tem que manter. Voltando à minha fala do início, né? O fenômeno educacional no Brasil, ele não é plenamente percebido na sua inteireza, né? Então, muitas pessoas buscaram e buscam até hoje o EAD, sistema EAD, pela comodidade, pela questões muitas vezes de ordem financeira, por ser melhor o curso, mais acessível o curso, aliás, mais barato, vamos dizer assim, por ele poder fazer o curso à distância da sua casa, ou no trabalho, ou em trânsito até muitas vezes, mas a ideia é como que ele se comporta, o que ele visualiza no final da formação dele com o curso EAD, através do curso EAD. Ele está buscando um acesso mais fácil ao mercado? Ele está buscando um acesso mais fácil à empregabilidade? Justo. Mas e a questão da formação como cidadão, como indivíduo, como conhecimento? Isso fica sempre relegado em segundo plano. Ou na maioria das vezes, conversando com os alunos, você pergunta por quê? Porque é mais fácil, porque eu preciso me formar, porque eu preciso de um diploma. Muitos estão trabalhando já, mas precisa ascender nos trabalhos só através da educação. Então ele volta para estudar no método que ele entende ser mais fácil, quando na verdade o EAD exige muito do aluno. O EAD, eu não vejo o EAD como uma coisa negativa, pelo contrário,
Ele exige muita disciplina do aluno, muito autoestudo, comprometimento com os horários, entregar e postar lá na rede o trabalho, a atividade. E muitas vezes muitos alunos abandonam porque não compreenderam o processo. E aí ele perde o prazo, perde o tempo, está muito tempo fora da escola, não aprendeu, tem que reaprender, estudar. Então o EAD ainda, eu acho que é um caminho irreversível, sem dúvida. É um modelo global, modelo de muita acessibilidade, mas ainda assim precisa de muitos ajustes aqui no Brasil, principalmente, eu vejo assim, para poder atingir a plenitude do seu objetivo. O grande problema da EAD, na verdade, também está relacionado a essa dimensão mercadológica a qual a educação está submetida também. Você tem no Brasil hoje grandes corporações nacionais e internacionais vendendo esse produto, ou tratando a educação como um produto, e que não tem necessariamente um compromisso com a qualidade desse ensino oferecido, no sentido de pensar esse educando de maneira ampla, seja na dimensão técnica, seja nessa dimensão cidadã, política, ética, cidadã, estética, a qual a gente estava se referindo. É claro que há exceções. Você tem realmente uma série de cursos ou de instituições renomadas, de maior tradição e que não tem essa dimensão mercadológica e que oferecem cursos que, em muitas oportunidades, até são melhores que cursos presenciais, também oferecidos por essas grandes corporações educacionais que têm, insisto, tratado a educação como mercadoria. Então, nós não podemos, na verdade, virar as costas ou fazer de conta que não existe essa expansão exponencial mesmo da EAD no Brasil. Mas a gente precisa olhar para isso com muito interesse, com muita atenção para que a qualidade educacional seja promovida nesses cursos de educação à distância, considerando justamente essa formação ampla a qual a gente está se referindo aqui o tempo todo, né? Perfeito. A gente vai fazer uma paradinha rápida. O TV Câmara Entrevista de hoje debate o futuro da educação com os professores Walter de Souza e Luciano Cores. A gente vai fazer uma rápida pausa e voltamos já, não saia daí.